Bom dia, filhinhos e filhinhas do Pai Celestial. Que bom estarmos juntos, mais uma vez, nesse encontro abençoado. Parabéns por você escolher começar o dia assim, na presença do Senhor, louvando aquele que é digno de toda glória. Porque o Senhor é Deus e não há outro, não é? E em sua bondade Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos trouxe para perto de si. E a maior felicidade da vida de quem conhece a Deus é exatamente Deus, não é? Eu gosto de dizer que quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Jesus não tem nada, mesmo tendo tudo. Ele é a nossa riqueza. Nele está a nossa esperança, nossa paz e nossa salvação eterna. Vamos à palavra? Eu quero convidá-los para um texto que é conhecido, que está no Novo Testamento, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Ontem mencionei a carta aos Hebreus e eu disse que, apesar de ser um texto anônimo, há muitos eruditos, comentaristas, estudiosos profundos das Escrituras Sagradas que creem que seja de autoria do apóstolo Paulo. Eu vou então trabalhar considerando essa possibilidade. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, não por outra razão, apenas por ser um pregador do Evangelho. E ele escreve a princípio para cristãos hebreus, judeus que viviam na cidade de Roma. Mas é claro que essas palavras têm uma aplicação e relevância para a Igreja de Deus em todos os séculos da era cristã e em todos os lugares. Capítulo 12 da carta aos Hebreus. Vamos ler os versos 1 a 3. Está escrito assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Interessante, aqui no capítulo 12, Paulo começa a conclusão da carta, por isso que ele diz assim, portanto, que é uma palavra comum ao se iniciar uma conclusão. Portanto, ele diz, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O também nós aqui é porque se você ler o capítulo 11, que é muito conhecido, a chamada Galeria dos Heróis da Fé, Paulo faz referência a homens e mulheres de Deus que viveram nos tempos do Antigo Testamento, que foram fiéis ao Senhor, ainda que com lutas, dificuldades e fraquezas, mas eles perseveraram e venceram. Por isso que agora no capítulo 12 ele diz, portanto também nós aqui uma referência aos cristãos, aos filhos de Deus que vivem na era cristã. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas que nos rodeiam? A referência que nós cremos seja exatamente a esses homens e mulheres de Deus do passado. Veja, não que Paulo esteja aqui dizendo que essas pessoas estão nos observando. Certamente não era esse o pensamento que o apóstolo Paulo tinha. Porque no entendimento de Paulo, que é também o nosso entendimento, é o ensino que permeia toda a Bíblia, as pessoas quando morrem, elas não estão no céu, nem no inferno, nem no purgatório, elas estão no mesmo lugar onde nós as deixamos, elas estão na sepultura. De acordo com a Bíblia, a morte é um estado de inatividade e inconsciência. Então Paulo aqui não está pregando que essas pessoas do passado estejam nos observando. É apenas uma ilustração que ele está fazendo. É como se Paulo dissesse assim, irmãos, aqueles filhos de Deus do passado lutaram, sofreram, passaram dificuldades e venceram.
Portanto, também nós que vivemos na era cristã, uma vez que nós temos o testemunho dessas pessoas, que assim como nós lutaram, porém venceram, vamos nos inspirar pelo exemplo delas. Imagine como se, por exemplo, nós estivéssemos assim num grande estádio, no estádio aí de futebol, falar em estádio de futebol, não é nem bom falar de futebol nesses dias, né? Que a gente já pensa logo no, como é que é o grandalhão lá da Suécia? Da Noruega, Haaland, lá vem o Haaland. Então, mas, como eu estava dizendo, imagine se estivéssemos num grande estádio assim de futebol, no ginásio de esportes. Então, esses filhos de Deus do passado, eles estão na arquibancada. E nós estamos na quadra ou na pista. Nós somos os atletas de Deus da atualidade, os atletas de Cristo. Eles cumpriram a parte deles e venceram. Agora é como se eles estivessem na arquibancada torcendo por nós. E quando a gente olha para eles e vê o testemunho deles, de lutas, dificuldades, porém vitórias, então nós devemos nos inspirar no exemplo deles. Eles cumpriram a parte deles, agora é a nossa. Nós estamos na quadra, no campo, nós estamos na pista, nós somos os atletas do Senhor da atualidade. Portanto, Paulo diz, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou de testemunhos que nos inspiram, aí vem o conselho. Eu vou dividi-lo em 3 partes. Primeira, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Primeiro conselho é esse: para vencer, como atleta de Cristo da atualidade, você e eu, nós todos, precisamos deixar todo o pecado, todo o embaraço, diz Paulo, que tão de perto nos rodeia, ou que tanto nos assedia. A gente não pode se iludir. Ainda que conheçamos Cristo, amemos Cristo, professamos segui-lo, sejamos batizados e nos declaramos como cristãos ao mundo, o pecado ainda de perto nos rodeia, nos assedia. O diabo, diz Pedro, é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E não só aqueles que estão perdidos no mundo, mas mesmo aqueles também que estão no caminho de Deus, o diabo está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Paulo diz assim, irmãos, cuidado. Para a gente vencer, como os filhos de Deus do passado venceram, nós temos que deixar todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. É como se você estivesse correndo, você é um atleta do Senhor na atualidade, você é um corredor, e assim como os corredores livram-se de tudo que é supérfluo, que pode se tornar um peso, que pode atrapalhar a performance deles na corrida, nós também, filhos de Deus, precisamos nos livrar, nos desvencilhar de tudo aquilo que possa nos atrapalhar em nossa corrida na direção do Senhor e da vida eterna. Irmãos, pecado e cristianismo, pecado e adventismo, eles são antagônicos, eles são contrários entre si. É verdade que Deus recebe o pecador do jeito que ele é, mas para deixá-lo do jeito que Deus quer. E Deus quer nos deixar completamente livres do pecado. Porque é o pecado que nos faz sofrer nesse mundo. É o pecado que nos separa uns dos outros. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos leva à morte. Pecado e adventismo, eles não se associam. Eles são contrários entre si. Deus recebe, repito, o pecador do jeito que ele é, mas para deixá-lo do jeito que Deus quer. E Deus quer nos ver completamente livres do pecado. Como eu disse ontem, vivendo em santidade. Porque só quem vive em santidade é feliz. No evangelho bíblico verdadeiro, todo pecador é recebido e todo pecado é resolvido. Nenhum pecador é rejeitado e nenhum pecado é acariciado. Não se iluda, é assim mesmo. Deus nos chamou para uma vida de santidade. Lamentavelmente,
a humanidade tende a viver nos extremos. Alguns pregam e pregaram muito tempo uma salvação com base em boas obras, em performance espiritual, em obediência à lei de Deus. E acaba sendo uma pregação legalista, com a ideia de que é por meio da obediência à lei que você vai se salvar, é por meio dos seus méritos, do que você faz de bom que você vai se salvar. Mas aí existe um outro extremo, o extremo da graça barata, a ideia de que não importa o que você faz, Deus ama você, você é um filhinho querido, precioso, vem do jeito que você está e está tudo certo. Ok, você é um filhinho precioso e querido, vem do jeito que você está, Deus recebe você, mas a graça que salva também transforma. O povo que Deus salva, Ele transforma. A verdadeira justificação pela fé, ela inevitavelmente produz santidade, santificação. Justificação que não produz santidade não é real, não é verdadeira. A graça que salva transforma. O Deus que nos recebe do jeito que nós estamos, ao permanecermos na presença dEle, nós somos transformados e nos tornamos parecidos com Ele. Deixemos, diz Paulo, é o primeiro conselho, todo pecado e todo embaraço que tão de perto nos rodeia. Nós podemos dar quantas desculpas quisermos para os nossos pecados, mas desculpa não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é confissão sincera e decisão de, pelo poder de Deus, abandonar o pecado. O verdadeiro crente, irmãos, é crente em qualquer tempo e em qualquer lugar. Porque o nosso Deus do passado é o mesmo do presente e o será para sempre. Então, o primeiro conselho, deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia. A segunda parte do conselho, Paulo diz assim: corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeiro ponto, deixa o pecado para lá, livre-se dele e avance na direção de Deus. Corra com perseverança, diz Paulo, a carreira que lhe está proposta. Deus tirou você das trevas para a luz, agora viva intensamente na luz de Deus. Permaneça no caminho de Deus, diz Paulo, não saia dele e avance no caminho de Deus com paciência, com perseverança. Não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe para frente, vai para frente, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Viva intensamente o Evangelho. E você me dirá, pastor, mas é que às vezes surgem alguns problemas. Oh, se surgem. Para você e para mim, não é? O Senhor não promete vida fácil para os seus filhos nesse mundo, irmãos, mas Ele assegura a vitória para aqueles que permanecerem nele. Uma vez, eu já contei isso na TV, talvez alguns de vocês já ouviram, coisa simples. Eu fui fazer uma semana de oração lá no UniaN, que é a nossa faculdade de teologia lá na Bahia, né, além de outros cursos. Eu já havia sido pastor no IAN antes, e aí fui convidado alguns anos depois para fazer uma semana de oração lá. O colégio fica a uns 100 e poucos quilômetros de Salvador. Aí eu preguei no colégio no início da semana de oração, numa sexta-noite, sábado de manhã, e como o meu próximo compromisso no colégio era só no domingo à noite, então eu fui do IAN para Salvador visitar um irmão meu, também pastor, agora está aposentado, e que trabalhava em Salvador. E aí, quando foi no sábado à tarde, eu fui à igreja lá dele, onde eu também já havia pastoreado, e participei lá de um culto jovem com o pessoal, foi muito legal. Aí, sábado à noite, eu ia dormir na casa dele de sábado para domingo. Sábado à noite, nós fomos ao shopping, lá em Salvador. E quando estávamos no shopping, ele me disse assim: Gilson, você trouxe seu tênis para a gente correr amanhã? Eu disse: trouxe. Eu já sabia que ele ia me chamar para correr, ele gosta muito de correr, já correu muitas maratonas. Ele disse: que bom que você trouxe, porque se não tivesse trazido, eu ia comprar um para você aqui hoje, para a gente correr amanhã. Eu pensei, se eu soubesse, eu não tinha nem levado, né? Ia ganhar, mas tá bom. Domingo de manhã, nós fomos lá para a orla de Salvador correr. Quando estávamos indo na direção da praia, ele me disse assim: hoje vai ser um dia histórico, porque a gente vai fazer nossa primeira maratona juntos.
Eu disse, sem chance. 42 quilômetros? Eu falei, sem chance. Ele disse, mas quanto você corre? Eu disse, olha, no máximo 10 quilômetros. Ele disse, não, isso é coisa de menino. Aí ele disse assim, então tá bom, nós vamos parte no meio. Vamos fazer meia maratona, 21 quilômetros. Eu falei, brother, sem chance. Quem sou eu? Não vou correr 21. Ele falou, você corre, você dá conta de correr, você vai ver. Eu disse, não, eu corro 10. Começamos a correr. Quando nós chegamos próximos do quilômetro 10, eu disse assim, Jorge, eu te falei, né, que eu corro 10. Ele disse, não, aqui 10, você vai correr mais. E aí nós fomos correndo. Chegou no 10, eu disse, agora deu. Para mim deu. Ele falou, não deu. Você vai correr mais, você consegue. Que isso, 10 quilômetros é coisa de menino. Você já está pronto, vamos lá, vamos. E aí eu fui um pouquinho mais, mas eu voltei a insistir com ele. Obrigado. Voltei a insistir com ele e disse, não, eu falei para você 10. Ele disse, não, você corre mais. Eu falei, não, mas é 10. Tal. E aí ficou ele indo um pouco mais à frente, eu atrás. E vocês sabem como que é essas conversas entre irmãos, né? Ele mais velho, se achando cheio de autoridade. Aí chegou uma hora que eu disse, não vai dar mais, eu vou parar. Ele virou para trás e disse assim, que isso? Você não é macho, não? Eu disse, eu sou muito macho. E aí, eu sei que com a força dessa macheza, eu corri mais uns 5 quilômetros. Quando nós chegamos no quilômetro 15, eu já estava para ter um piripaque, estava para cair. Aí ele viu e disse assim, tá bom, vamos andar um pouco. Eu disse, você que sabe. O orgulho é mais forte que a morte, né? Não, tá bom, vamos andar. Aí nós fomos andando e tal. Quando foi à noite, lá estava eu pregando no IAN, me sentindo muito machucado. Como o pessoal diz lá em Minas, eu estava todo moidinho, né? Quebradinho. Mas eu estava feliz, porque eu consegui superar, não é? Fui além do que eu imaginava. Eu consegui realmente correr os 15 quilômetros. Um detalhe, enquanto estávamos correndo, teve uma hora que eu disse para ele, Jorge, eu estou sentindo uma dor aqui no joelho. E eu realmente tinha um problema aqui no joelho esquerdo, tanto é que eu fiz umas fisioterapias e tal, e melhorei. Mas aí ele disse, não, desanima não, é normal. Aí lá para frente eu disse, agora está doendo o tornozelo. Ele disse, é sério. Ele disse, não, vamos. E aí, para me animar, ele disse uma frase que eu não esqueci mais, é coisa simples, mas ficou na minha mente. Ele disse assim, Gilson, não desista. Todo corredor sente dor. Não desista. Todo corredor sente dor. Por sinal, a palavra dor já está dentro de corredor. Faz parte do pacote, do combo. Todo corredor sente dor, não desista. Se dói aí, dói aqui também. Não fique pensando que você é o único corredor que sente dor. Eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. E não é assim mesmo. Quantas vezes a gente está sorrindo por fora, mas chorando por dentro, né? Talvez tenha gente aqui nessa condição hoje por conta de alguma luta, tristeza que você está vivendo, alguma pessoa que você ama. Todo corredor sente dor. Mas em nome de Jesus não desista. Persevere. Paulo diz assim, corramos com perseverança. A gente não ignora as tristezas, as durezas, as aflições, as lágrimas da vida. Estamos todos sujeitos a esses reveses, esses sofrimentos. Pedro diz assim, irmãos, sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo em nossa irmandade espalhada pelo mundo. Cuidado para você não ficar com a síndrome do coitadinho, achando que você é a pessoa mais infeliz, mais triste, mais sofrida, só acontecem coisas ruins com você. Todos nós passamos por adversidades, mas nós não temos que nos concentrar nelas, nós temos que nos concentrar no Senhor e na vitória que Ele nos oferece. Lembra que Jesus disse, em João 16, verso 33, no mundo vocês terão aflições, mas Ele disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E na verdade o verso começa Jesus dizendo assim, estas coisas eu lhes tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. Aí ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, ou tenham coragem, eu venci o mundo. Com isso Jesus está dizendo assim, não se iludam.
No mundo aflições, mas saibam em mim paz. E a minha paz é maior do que as aflições do mundo. Por isso tenham coragem, não se desanimem. Se vocês tiverem no coração a minha paz, assim como eu enfrentei e venci as aflições do mundo, vocês também vão vencer. Corramos, diz Paulo, com perseverança a carreira que nos está proposta. E a última parte do conselho, ele diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se enfraqueçam, desfalecendo em vosso ânimo. Essa é a melhor parte do conselho. Paulo diz assim: olhem para Jesus. Para que vocês sejam campeões, olhem para Jesus. Para vencer o pecado, olhe para Jesus. Para correr com perseverança no meio das lutas da vida, olhe para Jesus. Mas ele diz assim, olhando firmemente para Jesus. Não é uma olhadinha de vez em quando. Não é uma paqueradinha com Jesus no sábado de manhã, na hora do culto. E depois passa a semana toda olhando para outras pessoas, para outras coisas, para outras distrações e interesses e esquece Jesus. Não! Essa olhadinha rápida, uma vez na semana, uma hora ou outra, tem seu valor? Tem, mas não é suficiente para você vencer o pecado que tão de perto lhe assedia. Não é suficiente para você perseverar. Uma vez que as aflições da vida são reais, constantes, frequentes, crescentes. Ei, se você quer vencer o pecado, se você quer ser um crente perseverante, olhe para Jesus, mas olhe firmemente para Jesus. Não tire seus olhos de Jesus, porque se você olhar para Ele firmemente, assim como Ele venceu, você vai vencer. Jesus é um vencedor, Jesus é um campeão, Ele é nosso exemplo, é nossa suprema inspiração. Os exemplos de homens e mulheres do passado têm seu valor e nos motivam. Os bons exemplos que temos hoje, em nosso dia a dia, também nos inspiram, nos ajudam. A gente pode olhar para esses homens de Deus e mulheres do passado, a gente pode olhar também para esses filhos de Deus do presente, que nos dão bons exemplos, mas Paulo diz assim: agora você quer saber qual é o segredo da vitória completa? Firma seus olhos em Jesus, olhe firmemente para Ele. Ele é o autor e consumador da fé, significa foi Ele quem nos atraiu para si, e Ele vai concluir a obra que Ele começou. Ele é o autor e Ele é o consumador. Se você permanecer nele, Ele que te tirou das trevas para a luz, vai te levar até a luz completa, a luz extraordinária, a luz da glória, da vitória eterna. Olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Aquele que em troca da alegria que Ele estava proposta, das glórias celestiais, Ele desceu a esse mundo, esse caos, esse vale contaminado e apodrecido pelo pecado. Mas Ele venceu, Ele sofreu, mas venceu. Agora Ele está à direita do trono de Deus, Ele está intercedendo por nós, e você sabe, Ele voltará para nos buscar. Portanto, diz Paulo, olhe para Ele, que a sua vitória nele estará assegurada. É impossível, irmãos, se perder, se você continuar olhando para Ele e não parar de olhá-lo. Que Deus nos abençoe. Eu me lembro do pastor José Viana, um pastor evangelista já falecido, um homem de Deus. E uma vez ele estava pregando numa das minhas igrejas, ele contou algo muito simples, que eu achei interessante. Ele disse: quando eu era estudante de teologia, lá no internato em São Paulo, lá no antigo IAE, né, hoje o NASP, ele disse assim, eu tinha um colega de classe que era muito convencido, no sentido assim de se achar um homem, um rapaz muito bonito. Sempre tem esses assim, não tem? Que se acham, né?
a coisa mais fofa do mundo, né? O pessoal diz a última Coca-Cola do deserto. Eu sei que ele se achava assim, a coisa mais extraordinária, mais linda, muito convencido. E ele costumava dizer assim: se uma garota parar diante de mim, parar na minha presença, olhar nos meus olhos, e acho que ele fazia um olhar assim, de conquistador. Se bem que esse meu aqui não está muito para atrair, não, está mais para afastar. Se uma garota parar diante de mim, ele dizia, olhar nos meus olhos, ouvir minha voz. E acho que ele fazia uma voz assim, tipo do Robinho. Se uma garota parar diante de mim, olhar nos meus olhos, ouvir minha voz e sentir meu cheiro, é certo, ele disse, que ela se apaixona por mim. Uau! E aí? Ô, bobinho, não é tão fácil assim, não é? Vocês sabem que um dia eu contei isso numa igreja, e depois do culto, um garotinho assim de uns 10, 12 anos, ele passou por mim, me cumprimentou, encostou assim perto do meu ouvido e disse assim, pastor, qual era o perfume dele? Eu falei, rapaz, deixa de bobagem. Já estava todo, isso não funciona não é assim tão fácil não. Se uma garota, ele dizia, parar diante de mim, olhar nos meus olhos, ouvir minha voz, sentir meu cheiro, se apaixona por mim. Coitado, não é? Mas uma coisa eu lhe digo, e eu digo isso com toda a minha alma, e com toda a certeza, se você parar diante de Jesus, na sua presença todos os dias, nos dias fáceis ou difíceis, quando você sentir prazer nisso, ou mesmo quando isso for difícil para você, porque às vezes acontece, não é, irmãos? Tem dia que a gente tem prazer de orar, de estudar a Bíblia, de acordar mais cedo para buscar a Deus, mas tem dia que a incredulidade nos assedia e a gente fica tão fraco, tão desanimado. Mas se mesmo assim você parar diante de Jesus, em sua presença, do jeito que você está, abrir seu coração para Ele, dizendo de alegria ou de tristeza, de crença ou de descrença, de esperança ou de desespero, se você parar diante dEle todos os dias sorrindo ou chorando, mas se você parar diante dEle todo dia e procurar ouvir sua voz, sentir sua presença, é certo que você vai se apaixonar por Ele. É impossível que isso não aconteça, porque o amor dele nos conquista, nos atrai e nos transforma. Louvado seja o Senhor. Olhe firmemente para Jesus, diz Paulo, e você vai ver que o diabo será derrotado na sua vida. Porque em vez de viver em pecaminosidade, você vai viver em santidade. Olhe firmemente para Jesus e você vai ver que as tristezas, decepções e durezas da vida não vão lhe vencer, não vão lhe paralisar, porque o poder de Jesus vai fazer com que você corra com perseverança a carreira que Ele está proposta até a sua vitória completa. Deus nos abençoe. Eu pedi o quarteto para cantar agora uma canção que é uma mensagem de esperança para você e para mim, de que a despeito das nossas fraquezas, lutas, dificuldades, apesar das nossas derrotas por conta das nossas limitações, Deus pode nos receber do jeito que estamos e nos dar a vitória pelo seu poder. Mas para isso, nós precisamos querer Deus, buscar Deus e não desistir dEle. Irmãos, ouçam bem o que eu vou lhes dizer. Todos os que um dia se perderão, eles se perderão, não porque Deus desistiu deles, mas porque eles desistiram de Deus. Deus não desiste de ninguém, e Ele trouxe você aqui para renovar no seu coração essa certeza. Nele a sua vitória está assegurada. Ouça essa canção com oração e vamos pedir a Deus que cumpra essas palavras cantadas em nossa vida. Amém.
nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair, vai me conceder mais o seu poder, basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza, por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas, são troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza, por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar.
É assim, Deus tem vitória para você e para mim, mas nós precisamos permanecer nele. Eu pensei em fazer isso à noite, mas senti no meu coração o desejo de fazer já. Então, eu quero pedir a você que não é membro de nossa igreja e que nos dá a alegria de estar aqui hoje, ou quem sabe você que já foi membro da igreja, mas por alguma razão se afastou do caminho. Eu gostaria de terminar o culto essa manhã orando em especial por você. Você que é nosso convidado, nossa convidada. Você que gentilmente aceitou esse convite e que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou talvez, como eu disse, já foi, mas por alguma razão você se afastou da comunhão da igreja. Em nome de Jesus, venha até aqui. Ela já veio aqui espontaneamente. Venha até aqui, nos deu prazer de ficar aqui pertinho da gente, para a gente terminar o culto hoje. Toda a igreja reunida orando em especial por você e por sua família. Nos deu prazer de vir aqui, de estar junto comigo, com o quarteto, para a gente terminar esse culto com vocês. À noite, inclusive, nós vamos entregar uns cartões para vocês colocarem seus nomes, para a gente poder orar sempre por vocês, tá bem? Deus os abençoe. Não vou esquecer. Olha aí, quanta gente está vindo. Venham aqui. Eu sei que quase todos aqui já são membros da igreja, mas temos também convidados queridos, eles estão vindo. Deus os abençoe. Que bom. Fiquem aqui perto da gente. Quem mais? Vocês podem se virar para cá? Virem para mim, por favor, que eu aproveito e falo uma palavrinha para vocês. Isso, podem se virar para cá e a gente cumprimenta vocês aqui. E nós vamos orar juntos. Ainda tem mais gente vindo. Venham aqui, não se constranjam. Essa aqui é uma grande família, não é? É a família do Riachão. Que eu soube que agora é um riachinho, mas está tudo bem. Mas, como os meninos disseram ontem, né? Pode não ter muita água, mas tem muita gente. Graças a Deus. É gente que está vindo beber da água da vida. Venham aqui, não se constranjam. Que bom, amém. Ela me disse que já temos gente para ser batizada, inclusive aqui no Riachão. À noite, como eu disse, nós vamos entregar para todos vocês um cartãozinho. E eu peço que vocês não tenham receio de colocar ali seu nome, seu contato. O objetivo é ajudar você na sua caminhada com Deus. Tá bem? Esse é o propósito e não há outro. Deus os abençoe grandemente. Peço à igreja para se levantar, por gentileza. Agora eu vou fazer uma oração e em seguida o quarteto vai fazer uma oração cantada, que é uma bênção de Deus que nós desejamos sobre todos vocês. Tá bem? Então vamos orar juntos. Pai querido, gratidão a Ti, Senhor, por esta manhã tão abençoada. Por esse encontro de louvor, de adoração, de estudo da Tua Palavra, de orações e pela certeza, Senhor, de que Tu estás conosco. Somos imerecedores, mas Tu estás aqui porque Tu és bom, Senhor. Por isso, glórias, louvores e honras a Ti hoje e sempre. Pai, peço por Tua igreja aqui reunida, Senhor. Ajuda-nos a vencermos todo o pecado, a corrermos com perseverança por esse caminho que conhecemos. E que todos nós estejamos com os nossos olhos fixados em nosso Senhor, o Senhor da vida, o Senhor da vitória. E com o nosso coração unido, Pai, como igreja nós Te suplicamos por esses filhinhos e filhinhas que estão aqui à frente. Eles vieram estar conosco e agora humildemente se colocam aqui à frente, Senhor, demonstrando que o coração deles está aberto para Ti. Continua, Pai, a obra que já iniciaste, até que eles vençam por completo pelo Teu poder, e um dia estejamos todos em Tua eterna e gloriosa presença. Pedimos por eles e pela família de cada um deles, Senhor, e que a paz do céu, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você.
trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé pra aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Amém, amém. Um beijo no coração e, se o Senhor permitir, a gente se vê à noite. Deus abençoe.